E aí, pessoal, beleza? Aqui é a Stephanie mais uma vez. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre herança. Na aula anterior a gente falou então sobre encapsulamento. Então nessa a gente vai começar a dar início à herança na orientação ao objeto. Bom, então esse daqui é o código da aula anterior. O que a gente vai fazer agora para entender um pouquinho sobre herança? Vamos criar uma nova classe que vai se chamar médico, ok? E esse médico, ele vai ter alguns atributos. Ele vai ter o private string especialidade, ele vai ter uma especialidade e ele vai ter um CRM, que é um cadastro de alguma coisa de médico. Beleza. Então, a gente mais uma vez está usando abstração, né? Trazendo um objeto abstrato do mundo real para dentro da nossa aplicação, que vai ser o caso do médico. Ele vai ter uma especialidade e ele vai ter um CRM, que é um cadastro lá de medicina que todo médico deve ter. Ok, então para a gente começar um pouquinho a falar sobre herança e para vocês entenderem o conceito, praticamente o que a gente faz? Eu tenho então o meu objeto médico e eu vou pedir para ele estender agora de funcionário. Por quê? Todo médico é um funcionário, certo? Então, beleza, a gente tá herdando então de funcionário. Aí ele vai reclamar aqui por quê? Quando eu herdo de uma outra classe, meio que eu tô atribuindo os valores da outra classe para minha classe também. Então, aqui, ó, ele vai pedir para eu criar um construtor. Tá vendo que ele coloca aqui, ó, no nosso construtor o super? Significa o quê? Que o super, ele está herdando da classe mãe, que no caso é funcionário. Então, todo médico é um funcionário e todo funcionário tem nome, idade e salário. Aí, o que a gente vai precisar atribuir aqui embaixo? A gente vai colocar aqui this, significa que a classe que a gente está, a variável especialidade, recebe, e aqui no construtor do médico, a gente também vai passar a especialidade. Especialidade, ok? A gente atribui então a variável especialidade e também vamos passar o CRM. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Diz CRM recebe CRM, ok? Então, beleza. Praticamente, a herança é isso, tipo, é algo muito, muito simples mesmo. Como o próprio nome diz, é herança. Por exemplo, a sua mãe tem algo e de repente ela vai te repassar algo. É uma herança que a sua mãe está te repassando. Nesse caso aqui, você vai ter o objeto médico e ele vai estender de funcionário. E como funcionário tem nome, idade e salário, eu não preciso atribuir tudo de novo aqui para o médico, porque como ele já herda de funcionário e já tem esses atributos, eu não preciso passar, porque automaticamente eu também vou ter esses atributos. E aí, no caso, então, eu só passei a especialidade e o CRM. E aqui no construtor eu adicionei essas duas informações para que quando a gente for criar um médico, a gente tenha todas as informações necessárias que a gente precisa, certo? Vamos fazer alguns testes. Main, classe, o método de execução, então, e a gente vai criar um novo médico. Médico, médico, new, médico. Aí agora ele espera receber todas as informações. Então, nós vamos ter nome. Opa! Nós vamos ter o nome do médico, então no caso vai ser eu. A idade, vou colocar 24. O salário vai ser 10.000. A especialidade vai ser pediatra. E o CRM vai ser 0001. Exemplo. Então, beleza. Eu criei aqui um médico, então. Eu acabei de criar. Então, vou pedir aqui para ele mostrar. Médico. E eu vou passar o objeto médico. Vamos voltar na classe funcionário. A gente vê aqui que os atributos está como private, então significa o quê? Que só quem vai ter acesso a esses métodos vai ser o objeto funcionário. Então, como o objeto médico está herdando de funcionário, ele precisa ter acesso para a gente conseguir utilizar também os atributos, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos, então, trocar de private para protected.
significa o quê? Que quem vai poder mexer nesses atributos, além da classe principal, que é funcionário, também vai ser os filhos que estão herdando dessa classe. Então, aqui a gente vai criar um toString. Vamos selecionar tudo. E aqui ele vai criar um método para mostrar todas as informações agora, porque médico também tem nome, idade e salário, mais a especialidade de CRM. E vamos executar aqui para ver o que acontece. E tcharam! Ele mostrou aqui, médico, nome Stephanie, idade 24, salário 10.000, especialidade pediatra, CRM 0001. Então, significa o quê? Que eu tenho o meu objeto médico, ele só tem dois atributos, mas como eu estou herdando de funcionário e tudo que tem no funcionário vai vir para mim também, então eu também tenho nome, idade e salário. E é exatamente isso que a herança ela traz pra gente. Quando você estende de uma outra classe, você está herdando tudo que tem nela agora para dentro da sua classe, sem precisar duplicar código na sua classe também. Então, essa é a parte legal da herança. Então, aqui a gente conseguiu mostrar. E olha que legal também. Se eu alterar aqui o objeto médico, né? Porque a gente está recebendo o new médico. Se eu quiser alterar, eu também posso colocar funcionário. E ele não vai reclamar, porque o médico também é funcionário. Então, se a gente executar aqui, ó, ele vai ter o mesmo resultado, porque médico herda de funcionário, então um médico também é funcionário. Agora, outro exemplo que a gente pode ter aqui é o médico, ponto, aqui ele não vai aparecer, então vamos voltar aqui em funcionário. E agora a gente vai precisar acessar o método também, a gente quer ter os comportamentos também da classe que a gente está herdando. Então, eu vou tirar aqui o static, porque eu coloquei só porque a gente estava utilizando aqui na mesma classe para testar. Então, eu vou comentar este código aqui. E vou comentar este daqui também. E aí, voltando aqui, então, agora a gente também tem acesso aos comportamentos de funcionário, porque, mais uma vez, médico é um funcionário. Então, agora eu vou falar para ele calcular o 13º salário aqui do nosso médico, né? Então, vou falar aqui que o salário dele é 10.000. Beleza. Aí, aqui a gente vai armazenar a resposta em uma variável. Então, ele vai calcular o 13º salário, que está na nossa classe funcionário, né? Que é a classe que faz esse cálculo para a gente. E como o médico é um funcionário, então eu também tenho acesso aos comportamentos de funcionário. Então, aqui 13º. E aqui embaixo, eu vou pedir para ele mostrar qual que é o 13º do médico. 13º salário médico. 13º salário do médico. Aí eu vou pegar médico, ponto, nome. Será 13º salário. Vamos testar? E aqui está. Então, nós temos o médico, que no caso sou eu, né? Com o salário de 10.000. E o 13º salário do médico vai ser de 11.000, certo? E é isso, pessoal. Essa é a parte da herança, é a parte que eu acho bastante simples, porque realmente, como o próprio nome diz, é herdar de alguma coisa. Então, toda vez que eu utilizo o extends, eu estou herdando de uma outra classe. Então, eu herdo atributos, eu herdo comportamentos. E é isso, pessoal. Eu também consigo utilizar aqui os tipos, né, das variáveis. Então, eu posso criar como médico, posso criar como funcionário, porque no final os dois o médico, no caso, ele vai ser um funcionário também, então não terá problema. E é essa parte da herança, que é o terceiro pilar de orientação ao objeto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.